Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, A Bruxa Zen. No mês de junho, nós estamos trabalhando especialmente com as runas elementais e toda sexta-feira sai tiragem. Na quinta, eu abro a caixinha de perguntas lá no Instagram, na sexta, sai as tiragens. Então, vem acompanhar comigo as 5 perguntas escolhidas de hoje. Começamos com uma pergunta de uma intimação de um processo. A pessoa me perguntou sobre isso, eu coloquei o tarô para entender bem e as runas como conselho. Então, vamos analisar no método Peladã com as runas como conselho. Se você conhece o método Peladã, a gente começa ali pela carta número 1, que veio a carta da Lua. Ela vai representar incertezas, confusões, enganos ou algo que está sendo mantido oculto. Pode indicar que a situação da intimação não está clara ou ainda tem mais coisas que a minha consulente não sabe. Então, pode ter manipulação emocional, sinais de ansiedade ou de dúvida. A carta número 2, o Sol, surge como um contraponto. Vai falar que toda a verdade vai ser revelada, vai trazer clareza e iluminação. Apesar da Lua, que surgiu aqui na carta 1, o Sol sugere que a verdade vai aparecer ou que esse processo pode trazer uma libertação, um alívio. O Sol é uma carta extremamente positiva, especialmente quando vem depois da Lua. É como se as mentiras e as ilusões fossem todas serem desfeitas. Carta número 3, o Cavaleiro de Paus. Eu tenho aqui um movimento impetuoso, uma energia de ação rápida, às vezes pode ser até precipitado. Ela pode indicar que alguém está agindo com impulsos ou exageros. Pode ser tanto a consulente quanto a outra parte envolvida. Ela também pode indicar que a intimação veio de uma forma muito repentina ou até com uma certa agressividade. Na posição de número 4, eu tenho o Cavaleiro de Espadas, que reforça a ideia de conflito, de defesa, mas principalmente de ação mental. Alguém está indo à luta, possivelmente por justiça ou por acertar contas. Pode indicar que a outra parte no processo está sendo fria ou está buscando um conflito mesmo, mas por motivos mentais. E aí, o desfecho veio o 9 de copas e o 2 de paus. Esse é um desfecho misto, porque o 9 de copas fala de satisfação, conquista ou favorecimento e para minha consulente. Mas o 2 de paus, ele vai me falar que precisa planejar bem esse futuro e escolher os caminhos. E é aqui que entram os conselhos. Por quê? Enquanto uma carta fala de coisas boas, a outra, o 2 de paus, pode significar que ela vai ter resultados favoráveis sim, mas vai precisar decidir algo importante logo em seguida. E aí, para tentar entender melhor isso, eu peguei as runas. E como eu vejo o conselho? Veio a runa da Lua, olha que interessante, começa com a carta da Lua no tarô e vem a runa da Lua. Só que a runa da Lua, ela fala de emoções, de intuição e também de saber o que está escondido. Ela vai reforçar a carta da Lua, apesar de elas não terem o mesmo sentido, ela vai reforçar a carta da Lua, porque apesar de não terem a mesma energia, são muito próximas, então eu vou ver a Lua de novo aqui se mostrando e me dizendo que as decisões não devem só serem tomadas com base no medo. Tem coisas que ainda não estão totalmente reveladas. A runa da Lua é uma runa positiva, mas aqui ela me pede atenção. E ela vem seguida da runa dos ciclos, que indica que alguma coisa está pedindo encerramento ou renovação. Pode apresentar um processo kármico, uma lição emocional ou algo judicial que vai ser concluído mesmo, mas pode simbolizar o que está sendo aprendido nesse ciclo. Resumindo, a intimação veio carregada de emoção, confusão e possivelmente impulsividade da outra pessoa. Também pode ser dela, mas eu acredito que vem da outra pessoa. A verdade vai vir à tona sim, mas pode ser algo
que seja mais leve do que parece agora. Ela precisa agir com estratégia e não com impulso. Pode haver espaço para resolver com inteligência e não com confronto direto. O desfecho vai ser emocionalmente favorável, mas depende da escolha dela. Aí o 2 de paus fala muito isso. Talvez um acordo ou um caminho judicial mais consciente. Na pergunta número 2, eu tenho aqui uma pessoa que está me pedindo um conselho sobre a carreira na tatuagem. Eu poderia ter tirado só as runas elementais, mas eu optei por fazer baralho cigano com runas elementais, só porque eu quero que vocês vejam como as runas podem funcionar como conselho. Então, eu estava embaralhando, saiu o sol. Essa carta é extremamente positiva para a carreira. Ela representa sucesso, reconhecimento, brilho pessoal. Ela representa confiança e crescimento. O sol é um incentivo claro que o caminho está certo, que o talento dele pode alcançar muitas pessoas. Então, é uma carta que me mostra que tem potencial para essa pessoa prosperar na tatuagem, com visibilidade e realização. Mas eu fiz uma leitura tripla e aí eu tenho, na situação, eu tenho a âncora que me fala que ele está muito estável e a âncora, apesar de ser uma carta muito positiva, nesse caso, pode indicar que ele está estagnado, que ele está com medo de arriscar, talvez novos estilos, talvez um novo perfil de clientes, mas ele está muito estável. Na negativa, eu tenho os livros que vão me falar que ele já estudou muito e os livros podem trazer uma certa prisão. É uma pessoa que estuda muito e não consegue colocar em prática o que estudou. Mas do lado direito eu tenho o cachorro. E essa carta me diz que ele vai ter a ajuda de amigos, de pessoas fiéis a ele, para poder deslanchar nesta carreira nova. E aí, o que ele me pediu foi conselho. Eu fiz uma leitura de como está a carreira dele, mas o que ele me pediu, na verdade, foram conselhos. E os conselhos vieram na forma de runas. Primeira runa veio a dos ciclos, que pode me indicar que ele está na transição ou encerrando mesmo uma fase da vida dele para começar outra. Os ciclos falam disso. Tudo se encerra para começar. Pode ser um momento de sair das dúvidas e assumir uma identidade como tatuador? Sim, mas também pode ser um momento que ele está passando por transições e que ele precisa romper padrões antigos e medos que bloqueiam o crescimento dele. E aí me veio a runa do fogo. Eu gosto muito dessa runa porque ela representa paixão, ação, pode representar criatividade. Essa runa é uma runa de impulso. Ela vai colocar a arte no mundo e não vai esperar que seja perfeita para começar a mostrar isso. O fogo, quando em excesso, é ruim. Quando em falta também, a gente precisa ter equilíbrio para que o fogo nos faça ter movimento. Então, resumindo, essa pessoa tem talento, tem brilho e tem caminhos abertos para crescer como tatuadora, mas precisa entender que está passando num encerramento de ciclos, ou seja, ele precisa se ver pronto para começar um ciclo novo e entender que a chama que vai mover ele já está aqui. Ele só precisa deixar ela se expandir. E eu tive outra pergunta sobre processos e a pessoa queria saber quando o processo contra a empresa X ia sair. Eu escolhi essa pergunta a dedo porque eu queria mostrar como as runas elementais podem falar de temas como tempo, que é uma coisa que as pessoas querem muito saber. Então, saiu, eu estava chacoalhando no meu saquinho e saiu a runa do casulo. A runa do casulo, se você não sabe, é uma runa que eu adaptei para o meu oráculo, que é a runa elemental, e ela fala muito de paciência, gestação, de quando a borboleta está pronta para sair para o mundo. Mas quando eu estou falando de um processo, eu consigo entender que ainda não é o momento de liberação, mas que está chegando perto do fim, certo? Agora, no tempo, o tempo de um casulo é a
primavera ou uma transição de estações, mas como tempo é a primavera. Por quê? Porque é quando as borboletas saem para o mundo. Ela me perguntou tempo e o tempo veio. Quando que isso vai acontecer? Agora na primavera. Se ela tivesse aqui comigo no hemisfério norte, isso ia demorar. Mas ela é do hemisfério sul. E esse tipo de coisa eu preciso contar porque é interessante saber que a primavera no hemisfério sul vai ser bem antes do que a primavera aqui do hemisfério norte, que já foi. Nós estamos no verão. Claro que eu não sabia que ia sair a runa do casulo, mas ela me dá um tempo certo. Até 22 de setembro isso já está no ar. E aí eu pedi duas runas de conselho. Vieram a runa da cobra e a runa da colheita. E as duas runas vão trabalhar de uma forma muito interessante, porque essa dupla vai me dar uma orientação sobre como a consulente deve se posicionar enquanto esse processo se desenrola. A pergunta foi clara e objetiva: tempo, mas o conselho me fala de cuidado. A cobra pede cuidado com manipulação, mentira e atitudes impulsivas. Pede para minha consulente se manter atenta a detalhes legais, comunicação e movimento da outra parte. A cobra é uma runa que vai te falar de estratégia e vai te falar de perigos. Pode falar de renovação? Pode, mas aqui eu não sinto isso. A colheita reforça que os frutos vão vir, o processo vai ser favorável, mas você só consegue colher o que você plantou. Mas para você colher, não adianta você ficar olhando para a terra e falando cresce, 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 porque não vai crescer. Você tem que ter paciência. Resumindo, o mês setembro vai sair isso até dia 22 de setembro, que é quando a primavera vai acontecer no hemisfério sul. Os conselhos: cobra, cuidado, seja estratégico, mas não entre em conflitos desnecessários. E saiba que a vitória vai vir no tempo certo. É tempo de colheita? Sim, mas não adianta colher o fruto antes da hora. Ele vai estar verde, você pode perder esse fruto. Tive uma pergunta de amor. Essas perguntas sempre vêm e nem sempre trazem o que a gente quer. Então a pessoa me perguntou se ela deveria investir ou não no crush. E olha que legal, saíram 3 blocos distintos. Quando eu joguei, saíram blocos. Então eu dividi a minha resposta em partes, porque para mim fez sentido assim. E eu vou te mostrar como às vezes a leitura sai em blocos. Primeira linha, eu tenho a lua e as ondas. A mensagem aqui é clara. Eu tenho confusão, ilusão e instabilidade. A lua traz dúvidas, idealizações, mas também traz ilusões. A minha consulente pode estar vendo a crush com olhos mais românticos do que a realidade permite. Já as ondas confirmam que é um momento emocionalmente turbulento, com indas e vindas. Às vezes é bom a gente ter idas e vindas, mas quando isso é num relacionamento que está começando, nunca é. Na segunda linha eu tenho a foice e o homem. Aqui a mensagem é de corte e decisão direta, porque o homem tem a energia yang e eu tenho ali ação. Então a foice vai me falar de cortes necessários, mudanças, vai indicar talvez um rompimento ou um afastamento iminente. Essa runa do homem pode representar a figura da crush ou quem tiver ali uma energia mais racional, mais direta. E aí, aqui eu vejo que uma das duas não está emocionalmente envolvida. Se uma está tirando conselhos nas runas e a outra não, eu já sei quem não está emocionalmente envolvida neste começo de relacionamento. Terceira linha, uma linha de conselho: chave, pássaro, anel e cobra. Tudo o que veio nas linhas anteriores, agora eu tenho aqui como conselho. É uma mensagem sobre destino, comunicação e os riscos envolvidos. A chave mostra que a decisão está na mão da minha consulente, que ela tem o poder de encerrar ou de abrir portas. Os pássaros
falam de comunicação, de inquietação, de trocas verbais que não são muito profundas ou de ansiedade. O anel fala que esse novo relacionamento está aqui, mas eu não tenho nenhuma runa que me dá solidez. Ao contrário, eu tenho a runa da cobra. A runa da cobra fala de sedução, de energia sexual, mas pode falar de alguém que não está sendo totalmente transparente no relacionamento. Se fosse a minha melhor amiga, eu diria: deixe ir porque não é para você. E por que eu falo isso? É uma tiragem que mostra muitas emoções e pouca estabilidade. Eu não vejo aqui que a crush oferece uma profundidade afetiva, mas eu vejo que ela pode oferecer possíveis padrões tóxicos ou ilusão. A decisão está na mão da consulente, ela tem a chave, mas seguir adiante pode trazer dor emocional e desgaste, porque vai ser um relacionamento que está sempre ali nas ondas, indo e vindo. A foice corta e o corte muitas vezes é libertador. Para encerrar, a pergunta foi: vai dar certo a minha transição de carreira? Os clientes vão vir? E aí eu também fiz em linhas. A primeira linha, pássaros, mulher e casulo. E aqui a mensagem é muito interessante. O início dessa mudança está muito ligado à intuição feminina e um processo de transformação interna. O casulo e a mulher vão me falar isso. Essas runas estão se integrando e me mostrando que essa transição depende ainda de um amadurecimento da intuição dela. Eu tenho a runa dos pássaros, que representa um movimento, comunicação e oportunidades que vão surgir por meio de trocas, possivelmente. Essa é uma runa também que vai me falar que as trocas, e aí a gente pode estar falando de redes sociais ou de contatos, são muito importantes. A mulher fala da energia pessoal dela, da intuição que vai guiar ela nesse processo. E como eu já tinha falado, o casulo é um símbolo de transformação interna, de preparo, de maturação. Ainda não é o momento dela estar no mundo, mas ela está terminando de gestar uma fase e o casulo depois, se bem estruturado, vai dar origem a uma linda transição. A segunda linha eu tenho ciclos e espelhos. Aqui a mensagem me fala que encerramentos de novo ou entender o que precisa ser encerrado e autoconhecimento. Eu tenho os ciclos que indicam que você está encerrando ciclos antigos. Quando a gente faz transição, a gente tem que encerrar um ciclo para começar o outro, certo? Mas o espelho traz a reflexão do autoconhecimento. Te pede para olhar o que você está atraindo, que tipo de energia você está vibrando, porque é o que você vai atrair. Então, ela também vai te falar que você precisa ter autenticidade e confiança. Quando a gente olha no espelho, não tem nada melhor do que olhar e se sentir bem, se sentir bonita. Será que você está conseguindo se sentir bem? É uma pergunta que é interessante, porque se não, por que não? Se você estiver olhando no espelho, o que você vê que você não gosta tanto? Às vezes a gente coloca um batom que ama, mas naquele dia não foi a melhor escolha. Eu tenho estrela, anel e semente. A estrela é um sinal de bênção, de renovação de fé, de inspiração, ou seja, uma runa muito positiva. O anel representa compromissos, parcerias, fidelização. Então, pode simbolizar os clientes ou pode simbolizar uma parceria que vai trazer crescimento. Uma das minhas runas favoritas, que é a semente. Eu sempre falo a mesma coisa, eu precisei incluir a semente porque me faltava nas runas das bruxas essa energia de novo. Então, quando aparece o louco e a gente está falando de uma transição, isso não é maravilhoso? A semente é a mesma coisa. É uma runa que vai me falar que está pronto, vai florescer. Temos casulo e temos semente. Temos um momento que ainda precisa de um pouquinho de paciência, mas também temos um potencial muito bom. Por fim, nós temos
a lua. Eu falei para vocês, a lua é uma runa muito positiva, ela simboliza intuição, mas ela também pode falar de incertezas, daqueles medos que a gente tem. E as ondas, elas vão me falar desse movimento emocional, do consciente com o inconsciente. Então, me indica que essa pessoa não está confiando na intuição dela. Resumindo, a transição de carreira tem tudo para dar certo. O jogo vai me mostrar crescimento, parcerias, só que é preciso cuidar dessa sementinha que foi plantada, que está aqui no casulinho, olhar para si e principalmente confiar na sua intuição. Quinta-feira que vem, abro nova caixinha de perguntas. Se você já fez as suas runas elementais e está jogando com elas, comenta aqui embaixo comigo. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final do vídeo. Namastê!